Opa, tudo bom, minha gente? Eu tô aqui de volta depois de vários acontecimentos importantes e eu quero conversar com vocês sobre uma coisa. Quem não sabe ainda, aqui na minha bio tem um link para você baixar o Manual do Autoconhecimento que eu escrevi e estou distribuindo aí pela internet e mais de 2.500 pessoas já acessaram e já baixaram. Mas o que me chamou a atenção? Semana passada eu rodei uma pesquisa entre as pessoas que baixaram. Uma boa parte delas respondeu e me deu indícios fortíssimos de com quem eu estou lidando e quem é a pessoa que de fato precisa desse conhecimento. Veja só, eu recebi uma pergunta chamada assim: autoconhecimento, como começar? E aí eu fiquei curioso assim, como é que eu vou responder para a pessoa? Como é que ela começa a desenvolver o autoconhecimento? E eu pensei assim, na minha experiência, sabe? No que me levou a chegar a esse ponto de poder estar aqui na sua frente e te dizendo como é que você vai encontrar o autoconhecimento. E de maneira científica, de maneira absolutamente impossível de ser ignorada. Então vamos lá. Como é que isso aconteceu comigo? Se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você já começou a procurar o seu autoconhecimento e de alguma forma você já começou a adquirir esse autoconhecimento. A questão é que a gente foi acostumado a vida inteira a prestar atenção naquilo que está errado com a gente e em detrimento daquilo que está certo com a gente. Então, uma das coisas que essa pesquisa que eu rodei me mostrou foi que, quando eu fiz a pergunta, o que você acha que é mais importante? Encontrar o que está errado em você e trabalhar isso, ou encontrar o que está certo com você e potencializar isso? Cara, 93% das pessoas respondeu que o melhor a fazer é encontrar o que está errado com você e melhorar isso. Pois eu vou te dizer uma coisa, elas estão redondamente enganadas. E quando eu vi aquela porcentagem daquela pergunta, eu falei, meu Deus do céu, agora eu preciso acelerar, porque tá todo mundo perdido, tá todo mundo correndo pro lado errado quando o assunto é autoconhecimento. Então assim, se vamos tratar de autoconhecimento aqui nesse canal e você está assistindo esse vídeo até agora, presta atenção numa coisa que eu vou te dizer agora. Olha no meu olho aqui, ó. Presta atenção. Primeira coisa é entender o que está certo com você, não o que está errado. Isso é comprovado por uma outra pergunta que eu fiz na mesma pesquisa e que mais de 70% responderam o seguinte. Qual foi a pergunta primeiro, né? A pergunta que eu fiz é o seguinte: quão fácil é para você dizer o que você faz de melhor, no que você é realmente bom? Essa foi a pergunta. E que a maioria respondeu, entre as respostas que eu dei, foi fácil, muito fácil, difícil, a outra foi difícil, eu tenho que pensar bastante sobre isso. Então essas foram as alternativas. Então se eu juntar o tenho que pensar bastante sobre isso com o difícil, eu tenho a resposta para essa pergunta. Em 83% dos casos as pessoas julgam difícil dizer o que elas realmente são boas. E a pergunta seguinte era: o quão fácil é para você dizer, verbalizar quais são os seus defeitos? E se inverteu essa lógica dessa pergunta, ou seja, 80% das pessoas declara ser fácil dizer os próprios defeitos, enquanto apenas 20% declara ser fácil dizer as próprias virtudes. Então assim, cara, autoconhecimento é igual saber quem você é e saber quem você não é. Ponto. Dito isso, como é que você então começa o exercício de autoconhecimento? Primeiro, começa a observar que tipo de canais, que tipo de mensagens
você está se ligando na internet? Que tipo de leitura você faz? Que tipo de música você ouve? Que tipo de comportamento você julga interessante ou julga desinteressante? Bom, dito tudo isso, o que eu quero dizer aqui para você é o seguinte: o mundo precisa se autoconhecer, porque é muito mais fácil para a gente observar o defeito na gente e a qualidade alheia do que o contrário. Então, vou responder mais uma vez e de uma outra forma a pergunta: como começar? Autoconhecimento, como começar? Começa se olhando no espelho e fazendo a seguinte pergunta: no que eu sou realmente bom? O que me dá prazer? O que me indigna? O que me deixa com tanta raiva, mas tanta raiva, que eu não sei explicar por que eu fico com raiva daquilo? Quando você não sabe explicar por que fica com raiva de uma coisa e essa coisa te irrita tanto, muito provavelmente isso está mexendo com seus valores, isso está mexendo e está confrontando a sua identidade. E se você não conhece a sua identidade, você nunca vai conseguir identificar de onde vem a sua indignação, de onde vem a sua raiva, de onde vem esse movimento interno que te incomoda tanto e que você às vezes externaliza num comportamento mais violento, ou gritando, ou xingando, ou mesmo se indignando a ponto de gritar e xingar para você mesmo, mas não consegue verbalizar a razão daquilo para quem está ali ofendendo, tá certo? Então, às vezes, uma coisa que é extremamente comum, fácil e simples para uma pessoa, para outra é absolutamente indignante. Vou te dar um exemplo que aconteceu na minha vida. Uma coisa indignante para mim é ferir a minha índole, a minha, fugiu a palavra, mas integridade. Minha integridade, quando ela é ferida, isso me causa muitos problemas, ou me causava quando eu não me conhecia, né? Então o que acontece? Eu vou te dar um exemplo real que aconteceu comigo. Uma certa ocasião, em uma certa época, eu tive a oportunidade de ganhar de uma amiga alguns ingressos para o teatro. Pois é, essa pessoa me presenteou a minha esposa com os ingressos para o teatro, do show de uma pessoa que a minha esposa gostava muito. Só que quando estava muito próximo de chegar a hora de ir para o teatro, eu descobri que todos os ingressos tinham sido comprados como se fôssemos estudantes. Só que nós não somos estudantes, ou seja, nós não tínhamos o direito àquele desconto, certo? Pois bem, a coisa aconteceu, eu soube antes de poder sair para o teatro que os ingressos tinham sido comprados naquela condição. Eu já sabia que eu não queria ir naquela condição, mas mesmo assim eu permiti que a minha integridade fosse ferida e fui até a porta do teatro. Fui numa indignação tão grande que eu acabei ficando escondido atrás de algumas pessoas enquanto a compradora, né, do ingresso colocava lá, e não deu outra, não deixaram entrar. Eu fiquei muito puto aquele dia, eu fui embora, fui embora, e daquele dia em diante é como se eu tivesse conhecido aquela pessoa mais e eu tivesse me afastado dela, porque os nossos valores eram absolutamente controversos. Dito tudo isso, o que eu quero mostrar para você? Que às vezes eu não sabia o porquê que eu estava tão indignado. Não é porque, presta atenção no que eu vou te falar agora, isso é muito, mas muito importante para alguém que está interessado em se autoconhecer. Por que eu fiquei tão indignado? É porque o ingresso tinha sido comprado com carteira de estudante que não existia? Não. Isso é só a parte que aparece. A gente tem que se investigar muito mais a fundo para entender a razão pela qual essa indignação acontece. Bom, dito isso, o que aconteceu para eu entender?
que de fato me fazia ficar indignado com aquela situação é porque eu me permiti me colocar numa situação de ferimento da minha integridade, porque para mim não é íntegro eu não poder ser, não ter o direito de comprar um ingresso a 50% e comprar esse ingresso e tentar fazer entrar num teatro. Isso para mim não existe. Por quê? Porque a minha identidade responsável não permite isso. Nem todo mundo é assim, tá? Então eu vou te dizer agora, responsabilidade em nível profundo é um talento natural que alguns têm e outros não têm. Isso é uma das coisas que me fez me indignar naquele momento. Então, integridade é um valor que está conectado à responsabilidade, que é o meu valor, que não é o valor daquela pessoa. Então, para ela, inclusive, eu estava sendo exagerado na minha reação com relação àquela situação. E o que me deixou mais puto foi que naquele momento eu não percebi o que eu precisava fazer para ficar feliz. E o que eu precisava fazer para ficar feliz? Eu precisava me colocar num lugar onde eu fosse eu mesmo. E eu não fiz isso, eu fiz o contrário. E como é que você se coloca num lugar onde você é você mesmo nessa situação? Você se coloca nesse lugar fazendo o seguinte: isso fere a minha integridade. Ou eu entro com o ingresso inteiro, ou eu não entro. Ponto. Ah, mas eu comprei. Vá, eu fico. É simples assim. Foda-se o que ela pensasse. O que interessa é você estar bem com você mesmo. Você está entendendo? E naquele momento, a minha maturidade naquele momento não era suficiente, né? O meu autoconhecimento naquele momento não era suficiente para eu me colocar na posição que eu deveria ter me colocado. Então é isso que faz a diferença entre uma pessoa que se conhece e uma pessoa que não se conhece ser feliz ou infeliz. Então, às vezes, você se colocando numa situação de indignação, você levanta a mão e fala a verdade. Quando você se conhece, quando você sabe quem você é, quando você conhece a sua identidade. Então agora é muito fácil perceber a diferença entre talento, ou seja, natureza, aquilo que é você e não muda, e o comportamento, aquilo que aparece, aquilo que se evidencia para os outros, né? Então, saber explicar isto é uma coisa extremamente difícil. E isso está comprovado na pesquisa que eu fiz. E olha, não foi uma coisa que eu achei dados na internet, nada disso. Eu pesquisei. Eu fiz as perguntas, eu elaborei as perguntas e as pessoas responderam para mim. Então eu tenho os percentuais, eu entendo como é que o autoconhecimento está permeando a cabeça dessas pessoas que estão tentando se autoconhecer e não conseguem. E por isso eu resolvi gravar esse vídeo para você, para te explicar como começar a se autoconhecer. Então a primeira coisa, cara, são dois extremos. Você tá mais nesse aqui do que aqui, mas são dois extremos. Primeiro extremo, no que eu sou bom, o que me deixa feliz, quando eu faço eu fico em êxtase, em estado de flow, o que me deixa absolutamente grato, né? Que tipo de reação eu tenho a determinadas coisas que deixam a mim feliz e aqueles que estão ao meu redor felizes. Tudo isso. Aí tem o outro extremo. O que me indigna de ferir de morte? O que as pessoas fazem que me deixam absolutamente fora de controle no sentido de emocional, no sentido emocional. Não fora de controle no sentido de você sair chutando tudo, não é nada disso, não estou falando de violência. Estou falando do seu emocional ficar em conflito. O que faz o seu emocional ficar em conflito? Quando você responde essa pergunta com honestidade, você começa a trilhar o caminho do autoconhecimento. Eu estou falando de ciência, eu não estou falando de viagem, de ficar
ali em posição zen budista, meditando, acendendo incenso. Não tem nada contra isso, gosto de incenso, gosto de meditar, faço isso, mas esse não é o ponto. O ponto que eu estou procurando aqui, que eu estou te convidando a mexer aí dentro de você é o que te deixa indignado, o que te deixa com raiva, o que mexe negativamente com as suas emoções quando as pessoas fazem com você. Quando você vê uma situação. Mentira te deixa indignado? Sim? Não? Você acha comum as pessoas mentirem? Você acha normal? Se você fica indignado, tem uma indicação aí. Se você não fica, também tem uma indicação aí. Né? Então, mentira é uma coisa que mexe com os valores, né? Então, você fica indignado, por exemplo, quando vê alguém que só gosta de ficar dentro de casa com seus pensamentos e você fica criticando e dizendo que essa pessoa ou fazem isso com você, você adora ficar com você mesmo e as pessoas ficam te cutucando dizendo que você tem que sair, que você tem que se divertir, mas você está se divertindo, que você está ali, você só não sabe explicar que você fica bem com você mesmo. Isso faz parte de quem você é? Presta muita atenção nisso, porque assim, a última pessoa em quem a gente presta atenção é a gente mesmo. Isso é uma verdade que a gente tem que encarar. A última pessoa que a gente presta atenção é a gente mesmo. Se a gente tem a capacidade de prestar atenção na gente, a gente começa a trilhar o caminho do autoconhecimento. Mas saiba, existe uma ciência que cuida disso. Existe uma forma de você saber quem você é e por que você faz aquilo que você faz, científica, por meio de um teste. Foi assim que eu me descobri. E é por causa disso que eu coloquei isso como uma bandeira. E hoje, mais do que nunca, depois de muitos atendimentos, e depois que eu decidi escrever o manual do autoconhecimento para espalhar essa mensagem, e depois, principalmente do resultado dessa pesquisa, eu percebi o quanto o mundo precisa disso. Você que está me escutando, provavelmente você tem mais de 35 anos. Por quê? Porque é muito mais fácil para você perceber que você precisa se conhecer quando a maturidade chega. Olha, Deus quisesse que aos 20 anos as pessoas fizessem esse teste e já percebessem quem elas são, o mundo seria completamente diferente. Então, eu te convido a continuar comigo nesse canal, porque eu vou falar muito sobre esse tema e vou te orientar muito com relação a como você deve proceder para se autoconhecer. Beleza? Quero te pedir para se inscrever no canal YouTube, me seguir no Instagram, sim, eu quero pedir sim, porque isso valoriza. E se você gostou desse vídeo, e se você acha que alguém que você conhece ama, alguém que você já viu e percebeu que precisa disso, compartilhe. Um clique nessa porra desse aviãozinho aí não custa nada e você pode estar salvando alguém, entendeu? Então, tamo junto, vamos comigo. Meu nome é Marcelo Vial e eu sou o autor do Manual do Autoconhecimento, que está aí na internet, que você pode baixar de graça. Abraço.